do Senhor. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas Glória a irmãs. Jesus. Mais uma vez Aleluia. vamos meditar na Santa Palavra de Deus, no Agradecido livro de seja Marcos, Deus. capítulo 1, Glória a Deus. do versículo 21 Aleluia. ao 28. A Bíblia nos Glória fala a Deus. sobre a cura do endemoniado de Cafarnaum. E entrando Aleluia. em Cafarnaum, e logo Glória a no Deus. sábado, indo ele à sinagoga, ele ali ensinava. E maravilhava da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: "Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir? Bem seis que és o Santo de Deus." E repreendeu Jesus dizendo: Aleluia. "Cala-te, sai deste homem." Então o espírito imundo, agitando-se, clamando com grande voz, saiu. Glória a E Deus. todos admiravam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: "Que é isto? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos e eles lhe ordenam." Glória E a logo Deus. saiu a sua fama Aleluia. por toda a província daquela Galileia. Meus irmãos, minhas irmãs e todos vocês que estão Glória a prestes a Deus. ouvir a revelação da parte de Deus neste Monte Santo, aonde nós buscamos ao Senhor em oração, em jejum, em palavra e em consagração. Olha Glória só, a Deus. a Bíblia diz que um Aleluia. certo dia Deus colocou no coração de Jesus para poder ir à cidade de Cafarnaum, para ir ao bairro de Cafarnaum, para ir ao estado de Cafarnaum. Eu não sei como que você possa compreender, mas Deus enviou Jesus ali, tão somente para libertar o homem. Aí o que acontece? E entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Quando ele entra na sinagoga, sinagoga quer dizer o templo, a congregação, a igreja, glórias a Deus. E quando ele entra lá dentro, a Bíblia diz que ele começa a ensinar, ele começa a testemunhar, ele começa a falar, ele começa a pregoar e bem dizer das coisas santas dos Aleluia. altos céus, a um ponto Glória a que, Deus. versículo 22, e maravilhavam da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não Glória como os a Deus. escribas. Meus irmãos, há uma diferença em você Aleluia. ensinar com a autoridade de Deus e você ficar só rituando, falando e ninguém compreendendo nada. Glória Mas a quando Deus. Jesus entra, ele começa a ensinar, ele começa a Aleluia. pregoar, ele começa a bendizer, a um ponto que todos se maravilhavam, porque ali estavam vendo a palavra sendo aplicada como a palavra é. Versículo 23, e estava na sinagoga deles um homem a com um Deus. espírito imundo, ao qual exclamou Aleluia. dizendo: quando a palavra de Deus é pregada, quando a palavra de Deus é anunciada, quando a palavra de Deus é ensinada e mostrada como ela é, até os espíritos malignos que está dentro daquela congregação, daquela Glória a sinagoga, Deus. daquele templo, vai ter que se retirar. E os que não se retiram, manifeste alguém. Versículo 24, aqui temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste nos destruir? Bem sei que é o Santo de Deus. O homem manifestou um espírito maligno e os Glória a demônios Deus. estavam tentando tirar a atenção do povo da mensagem da palavra de Deus. E o que Jesus faz? Sabendo que o espírito maligno estava dentro daquela igreja, Glória a tentando Deus. atrapalhar o culto. Versículo 25, e repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai deste homem. O espírito maligno sacudiu e saiu, e o homem ficou liberto, a um ponto que todos que estavam naquela igreja, naquele dia, naquele momento, naquele horário, viram a autoridade de Deus através de Jesus. Versículo 26, e então o espírito imundo, agitando, clamando com grande voz, saiu daquele homem. Aquele homem foi liberto, aquele homem Aleluia. recebeu a palavra de Deus, aquele homem recebeu Glória a a Deus. libertação e o culto deu outro andamento. Versículo 27, Glória a Deus. e todos admiravam a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Que doutrina é essa? Que Glória a autoridade é Deus. essa? É a doutrina e a Aleluia. autoridade do reino dos céus, de lá de cima. O que vem lá de cima desce para cá, vai para aí, vai te restaurar, vai te renovar, vai te libertar e você vai receber as bênçãos dos altos Glória a céus. Deus. Versículo 28, para Aleluia. fazer o fechamento deste manto de revelação. E logo correu a sua fama por toda a província daquela Galileia. Mas não é uma fama humana, não é uma fama do entretenimento, é a fama da pregação, Glória a Deus. da restauração, da Aleluia. libertação, que vem da onde?
dos altos céus, através da palavra de Deus. Jesus quer te libertar. Aceite a Jesus. Procure uma igreja mais próxima da tua casa e deixe Ele fazer a obra em vossas vidas. Como diz a palavra do Senhor, crê tu e serás salvo, tu e a tua casa. Mas crê em quê? Na palavra de Deus, através de Jesus, e Ele vai fazer a obra em vossas vidas. É isso aqui, ó. É isso que é o alimento da alma. É isso que é o alimento da tua e da minha alma. A nossa alma se alimenta da palavra de Deus. Se você estiver na palavra do Senhor, pode ter certeza, tudo que pedires a Deus em oração, em busca e assim acreditando, Ele vos concederá. É a palavra do Senhor que vem a todos os santos profetas para renovar, restaurar, curar e em breve nos levar para o reino dos céus. Aleluia, que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações, vos iluminar, vos libertar, vos restaurar e alimentado agora a sua alma está através da palavra do Senhor. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, congregue ali e fique ali esperando o arrebatamento da igreja e que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Glórias a Deus. Aleluia.